Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta essa sessão ordinária e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Admir Hatbach. Vereador Anderson Clay Vargas. Vereador Auribar Lipinski. Presente. Vereador Celso dos Santos Berlato. Vereador Cláudio Finto. Presente. Vereador Edgar Aiper. Presente. Vereador Johnny Trebes, presente. Vereador José Gutardi. Vereador Amargo Teófilo. Antes de começar a reunião, eu quero pedir desculpa pelo nosso atraso. Nós tivemos uma reunião antes dessa e acabou se estendendo um pouquinho além do horário. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada, de conformidade regimental, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. O pequeno expediente. Solicito que a assistente administrativa proceda às leituras das correspondências recebidas, dos projetos e das indicações. Nós, na verdade, temos duas leis que têm que ser lidas na íntegra. Indicação 13 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador que essa subscreve vem na forma regimental solicitar para que, após ouvido o colendo plenário, seja oficiado a seguinte indicação: para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade, a viabilidade e a disponibilidade de concluir a pavimentação asfáltica da Rua Otto Hilbrecht, trecho faltante até a primeira passagem de nível da linha férrea. Justificativa verbal. Vereador Celso dos Santos Berlato. Indicação número 14 de 2015. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem na forma regimental solicitar para que, após ouvido o colendo plenário, seja oficiada a seguinte indicação: para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade, a viabilidade legal e a disponibilidade técnica e financeira de construir uma ponte ligando os bairros Bom Plante e Ano Bom. Justifica esse pedido por tratar-se de reivindicação antiga dos moradores dos citados bairros com população expressiva, que deslocam-se todos os dias ao condomínio industrial do Ano Bom, centro de educação infantil, onde a ligação dos bairros facilitaria o trajeto, melhoraria a qualidade de vida e a segurança desses moradores. Vereador Celso dos Santos Berlato. Indicação número 15 de 2005. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem na forma regimental solicitar para que, após ouvido o colendo plenário, seja oficiada a seguinte indicação: para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade e a viabilidade técnica e financeira de proceder pavimentação asfáltica das seguintes vias públicas, localizadas no bairro Bom Plante: Rua Luiz Bosch, o trecho faltante, Rua Alberto Mafezoli, em toda a sua extensão. Justificativa verbal, vereador Celso dos Santos Berlato. Indicação número 16 de 2015. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem na forma regimental solicitar para que, após ouvido o colendo plenário, seja oficiado a seguinte indicação: para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade, necessidade e a viabilidade técnico-financeira de construir um abrigo de passageiros na Rua Guilherme Melcher, esquina com a Rua Eusi Gabler, bairro Seminário, neste município. Justificativa verbal, vereador Celso dos Santos Berlato. Indicação número 17 de 2015. Senhor presidente, para que o Executivo Municipal, através do setor competente, intermedie junto ao DENIT a implantação de rede de iluminação pública na rodovia BR-280, trecho compreendido entre a lombada eletrônica até o condomínio industrial Lauro Carneiro de Loyola. Trata-se de trecho que compreende Parque Fabril, Indústrias Têxtil,
Centro de Educação Infantil, bem como várias vias paralelas que fazem parte do bairro João Tosini, onde o movimento de pedestres e ciclistas é intenso, sendo que a ausência de iluminação pública prejudica a segurança e a visibilidade daqueles que transitam naquele trecho da rodovia. Vereador Johnny Tribes. Ofício número 19 de 2015, ao presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: relatórios de atendimentos por setor, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Centro de Referência de Assistência Social e Proteção Social Especial. Prezado senhor, vimos por meio do presente encaminhar os atendimentos efetuados no mês de novembro do corrente ano da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Centro de Referência de Assistência Social e Proteção Social. Atenciosamente, Felipe Rafael Rodrigues, Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Ofício número 22, 2015. Corupá, 11 de março de 2015. Vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a autorização para uso do espaço do plenário Haroldo Kiel, no dia 23 a 27 de 3 e dia 7 a 10 de 4 deste ano, no horário que compreende das 8 às 12 e das 13 às 17. Essa solicitação se dá devido à oferta de capacitação para os funcionários da Administração Pública Municipal que trabalham com o Sistema Beta. Atenciosamente, Jonei Cícero Monozini, Secretário Municipal de Administração e Fazenda. Ofício número 47, 2015. Ao presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminha projeto de lei número 002, 2015. Senhor presidente, estamos enviando para que seja apreciado e votado o projeto de lei complementar número 2, 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e a Comissão de Ética e da outras providências. Considerando as alterações ocorridas na legislação federal no que concerne ao funcionamento e competências do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, considerando as alterações ocorridas na legislação federal no que concerne ao funcionamento e competências do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, considerando as alterações ocorridas na legislação federal no que concerne ao processo eleitoral para a composição do Conselho Tutelar, considerando que é dever do município fortalecer as instituições com vista a proporcionar um melhor estado de direitos. Portanto, diante da grandeza dos objetivos a serem atingidos, é que solicitamos aos nobres vereadores que seja apreciado e posterior análise aprovem com esta propositura com unanimidade. Atenciosamente, Luiz Carlos Tamanini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 2 de 2015, dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e a Comissão de Ética e da outras providências. Luiz Carlos Tamanini, Prefeito do município de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e lhes sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. É assegurada com absoluta prioridade à criança e ao adolescente a efetivação de seus direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, como dever concorrente da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público municipal, articulados nos poderes públicos, público federal e estadual. Artigo 2. A política municipal dos direitos da criança e do adolescente dar-se-á através do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais, não governamentais da comunidade e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, proteção, defesa e controle para a efetivação dos direitos integrais. Parágrafo único. A política de atendimento à criança e ao adolescente obedecerá aos princípios, diretrizes e critérios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações afins. Artigo 3. Garantirão a efetivação e absoluta prioridade de que tratam os artigos 1º e 2º dessa lei os seguintes órgãos e instâncias. 1. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 2. Conselho Tutelar. 3. Órgãos da administração direta e indireta que integram o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Capítulo 2. Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 1. Da natureza do Conselho.
Artigo 4º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, controlador e fiscalizador das ações em todos os níveis, no sentido da implementação desta mesma política e responsável por fixar critérios de utilização através do plano de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, incumbindo-lhe ainda zelar pelo efetivo respeito ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos moldes da Constituição da República Federativa do Brasil, do Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações afins. Seção 2. Da competência do Conselho. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 1. Deliberar, controlar e articular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente para a efetiva garantia de sua promoção, proteção, defesa e orientação, visando à proteção integral da criança e do adolescente. 2. Cumprir e fazer cumprir, em âmbito municipal, a Constituição da República Federativa do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações afins relacionados aos direitos e interesses da criança e do adolescente. 3. Apreciar e deliberar, para encaminhamento ao Poder Executivo, a proposta orçamentária dos recursos destinados às ações finalísticas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 4. Deliberar sobre a política de captação e aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 5. Aprovar o relatório anual de gestão dos recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 6. Participar da elaboração do Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 7. Aprovar o Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 8. Acompanhar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com a rede prestadora de serviço, governamental e não governamental. 9. Registrar as entidades não governamentais que prestam atendimento à criança e ao adolescente nos termos da lei, com comunicação ao Conselho Tutelar e ao Poder Judiciário. 10. Abertura do edital estabelecendo critérios para inscrição de projetos e programas das entidades governamentais e não governamentais que atendam aos direitos da criança e do adolescente. 11º, estabelecer ao município, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, demais secretarias e órgãos do município, a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, orientação, proteção integral e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 12º, estabelecer na política de atendimento a formação continuada dos atores envolvidos, direta e indiretamente, no atendimento à criança e ao adolescente, inclusive do Conselho Tutelar. 13º, convocar e coordenar a realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 14º, organizar, acompanhar, fiscalizar e conduzir o processo de escolha do Conselho Tutelar, comunicando ao Ministério Público o andamento do processo. 15º, dar posse aos membros do Conselho Tutelar, os quais serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. 16º, conhecer, apreciar o regimento interno do Conselho Tutelar, após decreto pelo Poder Executivo. 17º, proporcionar apoio ao Conselho Tutelar, integrando ações no sentido de garantir os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. 18º, elaborar e alterar, segundo quando necessário, seu regimento interno. 19º, elaborar e publicar resoluções que indicam princípios e diretrizes norteadores de políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente. 20º, reunir-se ordinariamente e extraordinariamente conforme seu regimento. 21º, receber, avaliar e encaminhar possíveis irregularidades cometidas pelos conselheiros, conselheiras tutelares no exercício de suas funções, observando a legislação vigente, encaminhar para o chefe do Poder Executivo, sugerindo abertura de sindicância ou processo administrativo competente. Parágrafo único. A alteração do regimento interno constante no inciso 18 somente será possível mediante a aprovação de 2/3 de seus membros. Seção 3 da composição do Conselho. Artigo 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto por 11 membros, contando com 11 suplentes, sendo 5 conselheiros tutelares com seus respectivos suplentes, indicados pelo chefe do Poder Executivo, sendo esses representantes das seguintes entidades
do município: A. Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. B. Executivo Municipal. C. Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. D. Secretaria Municipal de Educação. E. Conselho Municipal de Saúde. Segundo, 5 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes não governamentais dos seguintes segmentos, sendo: A. 2 representantes de entidade que prestem atendimento direto à criança e ao adolescente. B. 1 representante da entidade Rotary Club. D. 1 representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E. 1 representante das instituições religiosas, educacional, cultural e assistencial. 3. 1 membro adolescente com 15 anos completos, com seu respectivo suplente, com direito e presença e voz, contudo sem direito a voto. Artigo 7º. Os representantes titulares e suplentes das organizações não governamentais não poderão ser ocupante, comissionado ou função gratificada do município de Corupá e serão indicados pela própria entidade. O representante suplente para a cadeira dos adolescentes será escolhido durante a realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para tal finalidade. Parágrafo 1º. Na hipótese de desistência do conselheiro titular eleito ou da dissolução da organização a qual o conselheiro representa, assumirá o assento suplente do respectivo segmento. Parágrafo 2º. A nomeação dos conselheiros não governamentais dar-se-á por ato do Poder Executivo no prazo máximo de 30 dias, após o processo de indicação. Artigo 8º. O representante governamental não poderá ser substituído a qualquer tempo. Artigo 9º. O mandato dos representantes das organizações governamentais e não governamentais é de 2 anos, permitida uma recondução, sendo o seu exercício considerado de interesse público relevante e não remunerado. Artigo 10º. O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será exercido por profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, inclusive enquanto ouvidoria responsável pelo encaminhamento das denúncias pertinentes ao Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a ser divulgado em toda a comunidade. Artigo 1º. Os membros do Conselho, no prazo máximo de 10 dias após a posse, deverão reunir-se em assembleia com a finalidade de eleger os integrantes da coordenação geral, que terá a seguinte composição: 1. Presidente. 2. Vice-presidente. 3. Primeiro secretário ou secretária. 4. Segundo secretário ou secretária. Parágrafo único. A escolha dos membros da coordenação geral será feita a exemplo de toda e qualquer votação da plenária deste Conselho, com quórum e votação de mais de 50% de seus membros, com direito a 1 voto por cadeira, tendo direito a voto os representantes titulares e, na ausência, os respectivos suplentes. Capítulo 3º. Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 1. Da natureza das atribuições do gestor. Artigo 12. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um mecanismo de gestão instituído pelo Poder Público Municipal, captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo diretrizes e deliberações do Conselho, estando sua estrutura de execução e controle contábil, inclusive para a prestação de contas na forma da lei vinculada à Secretaria de Administração e Fazenda. Parágrafo 1º. Fica autorizado o município, através do órgão gestor, firmar convênios, custear ações emergenciais eventuais, através de auxílio financeiro mediante resolução do Conselho. Parágrafo 2º. O gestor do fundo será indicado pelo chefe do Poder Executivo Municipal e terá as seguintes atribuições: 1. Registrar os registros orçamentários próprios do ou a ele transferidos em benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado e pela União. 2. Registrar os recursos captados pelo município através de convênios ou por doações ao fundo. 3. Manter controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito pelo município, nos termos das resoluções do Conselho. 4. Deliberar os recursos a serem aplicados em benefício de crianças e adolescentes, segundo resolução do Conselho. 5. Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, baseado nas resoluções do Conselho, ordenando as respectivas despesas. 6. Prestar conta semestralmente, da aplicação dos recursos do fundo ao Conselho e ou sempre que for por este solicitado. Seção 2 dos recursos do fundo.
Artigo 13º. Os recursos do fundo serão constituídos de: 1. Receitas provenientes de multas estabelecidas como penalidades aos violadores dos direitos da criança e do adolescente, conforme consta na Constituição da República Federativa do Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações afins. 2. Deduções de pessoas físicas e jurídicas decorrentes do imposto de renda devido de acordo com a legislação federal. 3. Contribuições resultantes de campanhas de arrecadação de fundos. 4. Transferências das esferas nacional, estadual e municipal. 5. Rendas eventuais, inclusive os resultantes de depósitos e aplicações financeiras. 6. Receitas provenientes de convênios, acordos, contratos realizados entre o município e as organizações governamentais e não governamentais que tenham destinação específica. Seção 3. Das aplicações dos recursos. Artigo 14. Os recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente serão aplicados de acordo com o estabelecido nesta lei e os deliberados pelo Conselho através de resoluções específicas para: 1. Estudos e diagnósticos na área dos direitos da criança e do adolescente. 2. Formação de conselheiros de direitos governamentais e não governamentais, tutelares e profissionais. 3. Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Programas de proteção e socioeducativo previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Seminários, fóruns, reuniões voltados à temática criança e adolescente. 6. Publicações de experiências, estudos e pesquisas referentes aos direitos da criança e do adolescente. 7. Campanhas de conscientização, materiais orientativos, estruturas para campanha, ações de divulgação na mídia escrita e falada. 8. Programas e projetos que prestem atendimento direto à criança e adolescente devidamente inscritos no Conselho. Capítulo 4 do Conselho Tutelar, da natureza, composição e competências. Subseção 1. Artigo 15. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. O Conselho Tutelar estará vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, sendo esta a responsável por prestar assessoramento técnico, garantindo a efetivação dos princípios, diretrizes e direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. A autonomia que se refere no caput desse artigo significa que o Conselho Tutelar não depende da autorização de ninguém para exercer suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Da composição, subseção 2. Artigo 16. O Conselho Tutelar será composto de 5 membros, com mandato de 4 anos, pelo processo unificado de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município de Corupá, realizada no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, permitida uma recondução de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mediante participação em novo processo de escolha. Parágrafo 1º. A recondução de que trata o caput desse artigo consistirá na possibilidade do conselheiro tutelar participar novamente do processo de escolha. Parágrafo 2º. O conselheiro tutelar que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a 1 mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente. Parágrafo 3º. Os conselheiros tutelares suplentes serão convocados de acordo com a ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares, quando no gozo de licença e férias regulamentares, sendo estes convocados. Artigo 4º. A suplência será exercida por ordem da classificação dos candidatos a partir do processo de votação, sendo estes convocados. 1. Quando a licença a que faz jus o titular exceder a 30 dias. 2. No caso de renúncia ou perda de mandato de um conselheiro tutelar titular. 3. Nas ausências e impedimentos legais superiores a 30 dias. Artigo 17. Compete ao conselheiro tutelar: 1. Zelar pelo atendimento dos direitos da criança e do adolescente, cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Subsidiar o Executivo Municipal e o Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente no estabelecimento das necessidades e das demandas locais a respeito das políticas sociais básicas do município, identificando a ausência ou oferta irregular dos serviços públicos fundamentais ao bem-estar da criança e do adolescente.
3. Colaborar com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na elaboração do Plano Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente, com indicação de políticas sociais básicas e de proteção especial. Seção 3. Do funcionamento e da remuneração. Subseção 1. Artigo 18. A sede do Conselho funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, para atendimento ao público e execução de suas atividades. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 19, os conselheiros tutelares cumprirão o horário de atendimento na sede do Conselho Tutelar, no horário de trabalho que será das 8 às 14 ou das 12 às 18, com um intervalo de 15 minutos, devendo ter no mínimo 2 conselheiros ou conselheiras por período de trabalho, sendo a forma de registro estabelecida pela Secretaria, a qual é vinculada administrativamente, obedecida à circunstância própria funcional de atendimento do conselheiro tutelar. Parágrafo 2º. Os conselheiros tutelares elaborarão escalas de plantões para atendimento permanente no período de horário noturno, finais de semana e feriados, devendo, nesta hipótese, o plantonista estar munido de meio de comunicação a ser disponibilizado pelo município. Parágrafo 3º. A divulgação de escala de plantão será encaminhada ao Conselho e fixada no quadro de publicações oficiais do município e feita ainda pelas instituições que compõem o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 19. O exercício da função de conselheiro tutelar deverá ser de tempo integral, vedado o desempenho de qualquer outra atividade profissional pública ou particular remunerada. Parágrafo único. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço relevante, estabelecerá a presunção de idoneidade moral e assegurará a prisão especial, em caso de crime comum, até julgamento definitivo. Artigo 20. O Conselho Tutelar funcionará em sede própria e ou instalações cedidas pelo município. Artigo 21. Os conselheiros tutelares receberão como subsídio mensal o equivalente ao anexo 18, ao fator 18 do anexo 11, tabela de valores remuneratórios por fator salarial, da Lei Complementar número 1409, e o reajuste será com base no índice geral concedido ao funcionalismo público municipal. Parágrafo único. O servidor público municipal investido no mandato de conselheiro tutelar será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração de carreira. Artigo 22. Constará na Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e o subsídio de seus membros. Artigo 23. O tempo de serviço prestado no exercício do mandato de conselheiro tutelar será computado para todos os efeitos legais. Artigo 24. O conselheiro tutelar que não seja simultaneamente ocupante de cargo efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não estabelecerá vínculo empregatício de qualquer natureza com o município, sendo-lhe assegurada a percepção das seguintes vantagens. 1. Recebimento de subsídio mensal estabelecido nesta lei, na mesma data dos demais servidores públicos municipais. 2. Licenças para tratamento de saúde, maternidade, paternidade, matrimônio e outras, na mesma forma que conferida aos servidores municipais admitidos em caráter temporário, ACT. 3. Descanso remunerado de 30 dias com acréscimo de 1/3 do subsídio relativo ao período imediatamente anterior. 4. Bonificação natalina no valor equivalente a um subsídio mensal. 5. Inclusão na mesma modalidade de previdência social assegurada aos servidores municipais admitidos em caráter temporário durante o período que durar o mandato. 6. Cobertura previdenciária. Parágrafo 1º. No caso de recondução ao cargo em mandatos consecutivos, o conselheiro tutelar terá direito ao descanso remunerado previsto no inciso 3º deste artigo. Segundo, caso mais que um dos conselheiros sejam reconduzidos, será elaborada uma escala subsequente de descanso e será convocado um suplente para cumprir o período de férias dos conselheiros reconduzidos, caso a soma de todos ultrapasse em 30 dias. Parágrafo 3º. O descanso remunerado de 30 dias dos conselheiros tutelares serão anuais e usufruídos alternados, permitido o afastamento de um conselheiro por vez. Parágrafo 4º. O descanso remunerado de 30 dias do conselheiro tutelar, com vínculo efetivo com o município, serão usufruídas proporcionalmente ao tempo trabalhado.
sendo que, ao término do mandato, o conselheiro tutelar terá direito a férias remuneradas referente ao cargo que ocupa junto à municipalidade. Seção 4. Da escolha dos conselheiros e da perda do mandato da escolha dos conselheiros. Artigo 25. São requisitos para candidatar-se e exercer as funções de membro do Conselho Tutelar: 1. Reconhecida idoneidade moral comprovada através de certidão de antecedentes. 2. Idade superior a 21 anos. 3. Residir no município de Corupá por no mínimo 2 anos. 4. Comprovação de, no mínimo, conclusão do ensino médio. 5º, estar no gozo dos direitos políticos. 6º, possuir conhecimento ou prova equivalente de curso de informática básica ou ser aprovado em exame de suficiência de conhecimento em informática base. 7. Comprovar a experiência de no mínimo 2 anos na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 8º, participar com 100% de frequência no curso de capacitação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações afim a ser ministrada para os candidatos, cuja a carga horária constará no edital processo de escolha. 9º, ser aprovado em prova de conhecimentos específicos sobre as legislações atinentes aos direitos da criança e do adolescente. 10º, possuir carteira nacional de habilitação categoria B ou superior. Parágrafo 1º. A prova abrangerá a legislação atinente aos direitos da criança e ao adolescente indicada no edital. Parágrafo 2º. O não comparecimento à prova de conhecimentos exclui o candidato do processo de escolha para conselheiro tutelar no município de Corupá. Parágrafo 3º. Considerar-se-á aprovado na prova de conhecimentos específicos o candidato que obtiver no mínimo 60% de acerto nas questões da prova. Artigo 26. O membro do Conselho que pretender concorrer ao cargo de conselheiro tutelar deverá se desincompatibilizar do Conselho nos 15 dias anteriores à data fixada para a reunião, que discutirá a elaboração de edital de convocação para o processo de escolha do Conselho Tutelar. Parágrafo único. A homologação da candidatura de membros do Conselho Tutelar a cargos efetivos deverá implicar em afastamento do mandato por incompatibilidade com o exercício de função. Artigo 27. Os candidatos que preencherem os requisitos constantes no artigo 25 serão escolhidos através de sufrágio universal facultativo, tendo cada eleitor direito a 1 voto. Artigo 28. Caberá ao Conselho, por meio de resolução, prever a forma de registro das candidaturas, especificação dos critérios, prazos para impugnações, processo de escolha, proclamação dos escolhidos e posse dos conselheiros, divulgando amplamente todos os procedimentos. Artigo 29. No decorrer do exercício de sua função, os conselheiros deverão participar de capacitações municipais, ou regionais, ou estaduais, ou nacionais. Parágrafo único. A participação será de acordo com a organização interna do Conselho Tutelar e relevância do tema e deverá ser previamente aprovada em reunião ordinária do Conselho e comunicada à Secretaria ao qual estão administrativamente vinculados para deliberação de recursos financeiros. Da perda do mandato. Artigo 30. O conselheiro tutelar, a qualquer tempo, pode ter seu mandato suspenso ou cassado no caso de descumprimento de suas atribuições, prática de atos ilícitos ou conduta incompatível com a confiança outorgada pela comunidade mediante processo administrativo ou penal, ou no caso deixar de residir no município durante o exercício do mandato. Parágrafo único. A perda do mandato será decretada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante provocação do Ministério Público, do Executivo Municipal ou de qualquer interessado, assegurando-se a imparcialidade dos responsáveis pela apuração, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Se a secretária quiser trocar um pouco, a leitura é bastante longa. Posso pedir que a assessora administrativa leia um pouco? Eu peço desculpas à plateia, infelizmente nós somos regimentalmente obrigados a ler todos os projetos de lei na íntegra. Artigo 31. Serão impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar cônjuges, companheiros em união estável ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau inclusive.
Parágrafo único. Entende-se o impedimento de conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária ou representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Capítulo 5, da Comissão de Ética. Artigo 32. A Comissão de Ética será composta sempre que necessário, sendo o órgão responsável pela apuração de irregularidades cometidas pelos conselheiros tutelares no exercício da função e será composta por 4 conselheiros dos direitos da criança e do adolescente, sendo 2 governamentais e outros 2 não governamentais, e pelo advogado ou assessor jurídico do município, podendo ser convidado um conselheiro tutelar. Parágrafo 1º. A coordenação da comissão será escolhida entre seus membros. Parágrafo 2º. A comissão de ética reunir-se-á sempre que necessário, sendo o material e equipamentos disponibilizados pela secretaria a qual o conselho tutelar está vinculado. Parágrafo 3º. A função de membro da comissão de ética é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Artigo 33. Compete à comissão de ética. Inciso 1. Receber, avaliar e encaminhar processo administrativo disciplinar para o chefe do Executivo Municipal, que por sua vez encaminhará para a Comissão Sindicante ou de Processo Administrativo Disciplinar Municipal. Capítulo 6, das disposições finais. Artigo 34. A organização funcional do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar estabelecidos nesta lei serão definidos em regimento interno. Artigo 35. Fica o Poder Executivo encarregado de suprir os recursos necessários decorrentes do cumprimento desta lei. Artigo 36. Os casos omissos deverão ser resolvidos pelas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações afins. Artigo 37. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do primeiro processo de escolha unificada de conselheiros tutelares, conforme a Lei número 12.696, de 25 de julho de 2012, revogando-se as disposições ao contrário. Parágrafo único. Terão efeitos imediatos os termos desta lei que versam sobre o processo eleitoral para conselheiros tutelares e composição e competências do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Da Câmara de Vereadores de Corupá, ofício número 2 de 2015, endereçado aos senhores vereadores e senhora vereadora. Assunto: justificativa ao projeto de lei complementar legislativo número 1 de 2015, que dispõe sobre a reforma da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Corupá e da outras providências. Nos termos do artigo 8º, inciso 14 do Regimento Interno, amparados pelo artigo 28, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, temos a grata satisfação de submeter à apreciação desta augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei complementar acima epigrafado. Tal iniciativa visa corrigir distorções de cargos para melhor adequação na estrutura administrativa da Câmara de Vereadores de Corupá, buscando oferecer uma maior eficiência no atendimento das demandas dos trabalhos legislativos e para melhor atender a população em consonância com os princípios constitucionais da administração pública. Projeto de lei complementar número 2 de 2015. Dispõe sobre a reforma da estrutura administrativa da Câmara de Corupá e da outras providências. O senhor Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Título 1. Da administração da Câmara. Artigo 1º. O poder legislativo é exercido pelo presidente da Câmara Municipal, auxiliado pelos vereadores que a compõem. Artigo 2º. O presidente da Câmara Municipal e os vereadores exercem as atribuições de sua competência constitucional e regulamentar com auxílio dos órgãos que compõem a administração do Poder Legislativo. Artigo 3º. Acatadas as limitações estabelecidas na Constituição Federal e observadas as disposições legais, o Poder Legislativo regulamentará a reestruturação e o funcionamento dos órgãos de sua administração. Artigo 4º. Fica instituída a reforma da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Corupá no espaço de sua necessidade funcional, segundo os limites descritos nos anexos 1 e 2 desta lei. Título 2. Da estrutura organizacional. Artigo 5º. O Poder Legislativo Municipal é constituído essencialmente pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e os vereadores que compõem o plenário, bem como os órgãos de assessoramento imediato do presidente da mesa diretora, ficando constituído da seguinte forma: departamento administrativo, um diretor administrativo, um assessor jurídico,
um assessor de compras e manutenção, um assessor de expediente, um assessor de comunicação, 2 assistentes administrativos e um auxiliar de serviços gerais. Departamento financeiro, um chefe de orçamento e controle e um contador. Artigo 6º. Os cargos de diretor administrativo, assessor jurídico, assessor administrativo, assessor de compras e manutenção, assessora de expedientes, assessor de comunicação e chefe de orçamento e controle são de livre nomeação e exoneração do presidente da Câmara Municipal de Corupá. Artigo 7. Os cargos de assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais e contador são de provimento efetivos e se darão por meio de concurso público na forma da legislação e de acordo com a necessidade. Artigo 8º. É vedada a acumulação remunerada de cargo designado servidor efetivo para cargo comissionado, sendo que este último perceberá como função comissionada a diferença de salário do cargo assumido. Parágrafo único. O servidor efetivo da Câmara Municipal, ocupante de cargo comissionado, ao deixar de exercê-lo, voltará a perceber somente o vencimento correspondente ao seu cargo, sem direito à incorporação de qualquer vantagem financeira acessória. Título 3. Da finalidade dos cargos. Artigo 9º. O diretor administrativo será responsável pela execução e controle de todas as atividades administrativas e técnicas da Câmara Municipal, pelo assessoramento junto à mesa diretora e aos vereadores e outras atividades relacionadas ao cargo. Artigo 10. O assessor jurídico será exercido por um advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e conhecedor em especial do direito municipal, dentre os demais ramos do direito, além de assessorar o presidente da mesa diretora, prestará também assessoria parlamentar ao plenário e às comissões. Artigo 11. Ao assessor administrativo compete supervisar a elaboração e redação de expedientes, correspondências, pareceres, despachos, informações, ofícios, relatórios solicitados pelo presidente e demais vereadores, bem como realizar a pedido dos vereadores estudos e pesquisas sobre assuntos abrangidos pela área de competência legislativa do município, operacionalizar esboços de pedidos de providências, indicações, pedidos de informações, bem como outras proposições, elaborando a justificativa das mesmas. Estudar formas e proposições legislativas a serem apreciadas pelas comissões da Casa em assuntos que versem sobre necessidades e reivindicações da coletividade dentro da área de competência da Câmara. Artigo 12. O assessor de compras e manutenção será responsável pela aquisição de materiais de expediente, produtos de limpeza e higiene copa, bem como todo e qualquer material, produto solicitado pelo presidente e demais servidores, mediante orçamento e aprovação do Departamento Financeiro, além de providenciar reparos, melhorias e o que for necessário ao bom funcionamento dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal. Artigo 13. O assessor de expediente realizará os serviços de atendimento ao público, recepcionando a comunidade e prestando informações de ordem administrativas e dando o devido encaminhamento das solicitações ao respectivo setor. Receber documentos, tais como correspondências, ofícios, protocolos, relatórios, expedientes e encaminhar aos respectivos setores, atendendo às necessidades da administração. Anotar e transmitir recados, auxiliar a mesa diretora nas sessões plenárias. Artigo 14. Ao assessor de comunicação caberá emitir comunicações e instruções da presidência, vereadores e servidores, através de correspondência eletrônica, contato telefônico ou outro meio, conforme solicitado. Efetuar atividades relativas ao transporte e acomodações de vereadores e servidores, quando em representações ou cursos fora do município de Corupá, garantir o funcionamento dos equipamentos de sonorização, aparelhos telefônicos, computadores e TV, para o bom funcionamento dos trabalhos e prestar assessoria nas sessões plenárias dentro de suas atribuições. Artigo 15. Caberá ao assistente administrativo a execução de serviços de natureza administrativa e burocrática, como conferência de documentos, serviços de preparação e redação de correspondências, pedidos informativos, serviços relativos ao setor de recursos humanos, além da organização e arquivamento dos documentos pertinentes. Artigo 16. O auxiliar de serviços gerais ficará responsável pela limpeza das dependências da Câmara Municipal, tais como banheiros, cozinha, plenário, gabinete e demais salas, bem como realizará serviços de copa e manutenção do jardim. Artigo 17. O chefe de orçamento e controle coordenará e executará os trabalhos de elaboração orçamentária, bem como de acompanhamento e controle de sua execução e de supervisão, análise, integridade e autenticidade dos anexos e fatos de gestão administrativa, apurando desvio de verbas, fraudes e irregularidades antes da apreciação do Tribunal de Contas do Estado. Dirigirá e supervisionará as atividades de registro, tombamento e controle de uso dos bens patrimoniais da Câmara.
Artigo 18. O cargo de contador será exercido por um profissional com registro no Conselho Regional de Contabilidade, o qual incumbe a coordenação e execução das atividades financeiras e orçamentárias de despesas, de elaboração e de supervisão, controle e execução do orçamento da Câmara e demais atribuições que lhe forem outorgadas em função de seu grau profissional. Artigo 19. O servidor público titular de cargo de provimento efetivo que realizar serviços relativos à elaboração e análise de processo licitatório, bem como estiver na condição de pregoeiro, poderá perceber gratificação de função denominada de gratificação de apoio e serviços administrativos. Parágrafo único. O servidor provido em cargo efetivo, quando em exercício de função gratificada, perceberá a remuneração do cargo efetivo acrescida do valor de função para a qual foi designado. Artigo 20. A gratificação de apoio e serviços administrativos será no valor de R$ 650. Artigo 21. A gratificação de apoio aos serviços administrativos de que trata este título não se incorpora aos vencimentos do servidor e serão percebidas somente enquanto o servidor estiver desempenhando as atividades descritas no artigo 19. Título 5 das disposições finais. Artigo 22. A presente lei é composta dos seguintes anexos: organograma e quadro de cargos e vencimentos da estrutura administrativa da Câmara Municipal. Artigo 23. Esta lei vem reestruturar e modernizar a administração da Câmara Municipal de Corupá, de modo e forma que os serviços sejam descentralizados e realizados de acordo com a probidade e moralidade administrativa e o interesse social. Artigo 24. Fica extinto o cargo de auxiliar administrativo. Artigo 25. O regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal de Corupá é o da consolidação das leis trabalhistas. Artigo 26. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 27. Os cargos constantes desta lei serão automaticamente implantados, tornando sem efeitos aqueles que dele não constar. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com o efeito retroativo a contar de 1º de março de 2015. Artigo 29. Ficam revogadas todas as leis, resoluções e demais disposições em contrário. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço às assistentes pelas leituras. Encaminho as correspondências para o arquivo. Fica disponibilizado ao plenário para o curso de capacitação. Fica disponibilizado o plenário para curso de capacitação oferecido pela empresa Beta, à Prefeitura Municipal de Corupá. Encaminho os projetos de lei às devidas comissões para análise e parecer. As indicações à ordem do dia. Grande expediente. Passamos agora ao uso da palavra no grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Celso dos Santos Berlato. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a plateia aqui, meu boa noite. Senhor presidente, entrego essa indicação pela terceira vez já dessa ponte, ligando o bairro Bom Plante com o Ano Bom. Isso há 12 anos atrás eu já fiz um baixo-assinado para sair essa ponte. E graças a Deus ela está começando a sair, agora já existe um projeto e um dia ela sai. Mas se nós não começarmos, nós não sabemos o quando que vai sair, né? Então tem que sempre ter uma iniciativa, vai ser muito bom para os dois bairros, inclusive para as empresas que lá estão instaladas. A Águas de Corupá já tem uma rede, agora que fizeram o asfalto novo, lá já fizeram uma rede com a espessura já maior, para eles fazerem uma interligação da rede de águas o dia que essa ponte sair. Então nós vamos ter 2 pontos de água entrando no centro da cidade. Quando tem problemas que nem essa semana, estourou a rede principal aqui, eles fecham, todo o município fica sem água. Portanto, se tiver uma interligação por lá, fecha aqui, a água continua vindo por lá. Então, é muito bom para o nosso município que saia essa ponte. É uma ponte de um valor meio alto, porque ela é grande, é alta e tem um custo elevado. Mas vamos ter que batalhar e brigar
com os nossos deputados, os nossos senadores, para ver se conseguimos verba para fazer essa ponte. É muito bom para os nossos bairros e para o município de Curupá. Quanto a um ponto de ônibus que eu pedi também, isso foi um pedido dos moradores, que lá também tem muitas crianças, naquela rua, na esquina, bem no final lá embaixo, perto do Chico Romão, que eles dizem. Então, eles pediram ali que fosse feito um ponto de ônibus, que as crianças ficam na chuva, não tem uma casa, um lugar que eles possam se abrigar quando chove. Então, eles pediram esse ponto de ônibus, seria muito importante se saísse. Devemos, de repente, fazer uma visita, acho que ao DETER, porque é de lá que vem verba para abrigos de passageiro, né? A hora que irmos a Florianópolis, temos que visitar eles e pedir aos nossos deputados estadual, e temos o Carlinhos, temos o doutor Vicente, e temos ver, presidente, se conseguimos alguma coisa lá para sair pontos de ônibus, que as verbas, né, Joane, acho que vem de lá, né? Para esse tipo de obra. Então, Já são diversos pontos de tem ônibus muitos pedidos pontos de agora. ônibus. Se for fazer um levantamento que todos os vereadores pediram aqui, eu acho que tem mais de 20. E tem muitos mais que é preciso ainda, que a gente também não às vezes não faz pedido aqui, mas tem muitos pontos ainda de ônibus que precisavam ser feitos no município. Vereador, hoje, esses pedidos que o vereador estava falando, de que são há muito tempo já vem se fazendo, hoje fui também procurado por uma moradora do bairro Ano Bom, falando acho que todos aqui já indicaram, que alguma solução deve ser tomada ali na esquina da entrada do Ano Bom, bem no... Eu me esqueço o nome da rua, a saída da ponte, que entra no Ano Bom. Bianchini, né? Do Mercado Bianchini. Daí que o movimento é muito intenso, muito rápido, as crianças não têm segurança, e eu acho que eu já escutei indicações dessas medidas a serem tomadas ali de todo mundo aqui, né? Então, Inclusive já deu acidente lá no Ninho de noite também. Eu passei pouco tempo depois, eu vim do Itapucu, teve amigos meus que já que acabaram batendo o carro ali com o motoqueiro e... Me permite, vereador. Senhor presidente, nas duas sessões passadas houve a leitura das respostas do Executivo, inclusive foi parado por um determinado momento, né? Não foram lidas todas, né? não, ainda faltam algumas para ser lidas. E naquele momento eu pedi para que mudasse a forma que estava sendo feita a leitura, pelo fato de que aparecia o número da indicação, o nome quem fez o proponente, só que não dizia qual era a indicação, só dizia a resposta. Isso é importante porque eu estou vendo aqui hoje que tem muitas coisas que estão vindo do passado, né? Do ano anterior, por exemplo, né? Então seria conveniente que a gente, ou de repente até fizesse toda aquela leitura, né? Para que ficasse claro, tanto para os vereadores quanto para o povo aqui presente, né? Seria mais interessante. E aí sim teríamos onde se palpar, né? Obrigado, velho. Quanto à extensão de asfalto na Otto Ilbrich, quando tivemos a Brasília o ano passado, o deputado federal de Joinville, o Marcos Teobaldi, nos prometeu 250 mil, e eu acho que agora está na hora de nós cobrar, porque ele se reelegeu e ele tem que cumprir a promessa. Então, esse dinheiro seria investido para completar aquele pedacinho que falta ainda de asfalto até a primeira passagem. Então, se nós ir a Brasília ou o presidente for, deveríamos cobrar dele, que foi uma promessa dele, então está na hora de nós agora cobrar, porque ele foi reeleito, então ele tem que cumprir a parte dele agora. Nós já fizemos a nossa, né, presidente? Quanto ao asfalto na Luiz Bossi e na Alberto Mafezoli, eu já entreguei essa indicação ano passado, são duas ruas, Alberto Mafezoli é uma rua que desce, deve ter uns 300 metros só, e a Luiz Bossi ela é um pouco mais extensa, mas o importante ele seria pelo menos até na passagem de trilho, que se fizesse asfalto, os moradores pedem, inclusive eu devo fazer um baixo-assinado aí de todos, para a gente ter até um documento pedindo esse asfalto, que é de muita importância para o nosso bairro. Já tivemos ruas asfaltadas, já melhorou bastante, e a população espera que saia também essas para nós podermos fazer o complemento das ruas principais do bairro Bomplant ali. Seria só isso hoje, meu muito obrigado, presidente. Eu passo a palavra ao vice-presidente, Cláudio Finter, e peço a palavra. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Edgar Eiper.
Senhoras e senhores, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite. Eu só gostaria de informar que a nossa mesa é formada, na verdade, por 4 pessoas. Né? E aqui, por uma questão de arranjo físico, está o presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário e o Cláudio, que é o vice-presidente e faz parte da mesa, mas está alijado lá, um pouquinho mais longe, mas faz parte da mesa sim. Queria comentar que nós fomos convidados pelo Ministério Público a colocar em dia o nosso portal da transparência, todo mundo sabe disso. E por conta desse convite, diversas ações acabaram se tornando necessárias. Eu quero dizer que, no primeiro momento, eu achei que seria bastante fácil atender essas exigências e, na medida que a gente começou a tomar pé da situação, a gente descobriu que é fácil sim, mas exige uma série de modificações. Eu estou comentando isso porque eu vejo com bons olhos esse tipo de ação. Ela não é exclusiva de Santa Catarina, ela não é exclusiva de Curupá, ela está acontecendo no Brasil inteiro. E na medida em que o Ministério Público começa a se tornar exigente e pedindo que se cumpra a lei, no que diz respeito à transparência, né, um portal que funcione, que tenha ali dados confiáveis, ele obriga que o poder público siga as coisas de acordo com as regras e com as leis. Então, até hoje, muita coisa é colocada e sem a devida responsabilidade. Por exemplo, a partir de agora, a simples publicação de um balanço não significa muita coisa. Ela vai ter que ser assinada, e essa é uma assinatura pública, assinatura eletrônica, que, na verdade, a lei já prevê isso há muito tempo, mas não tem sido pedido, do presidente. Então, os dados que ali forem publicados são de responsabilidade do presidente, simbolizados por uma assinatura eletrônica. Né? E hoje eu lamento que a plateia teve que ouvir leis na íntegra, mas todas elas se fazem necessárias. Nós temos que estar fazendo alterações nos nossos organogramas, na forma, inclusive, muitos cargos foram criados há muitos anos atrás, e esses cargos tinham alguma, a lei diz exatamente o que eles devem fazer, e em muitas situações o funcionário exerce outra atividade que é aquela que o cargo preconiza. Então nós estamos ajustando, fazendo os ajustes para que essa ocupação de um cargo diferente daquele para o qual ele é contratado, isso é um desvio de função, e desvio de função é passível de punição legal, pode gerar processos. Então, hoje em dia, tudo por conta do portal de transparência começa a fazer com que as administrações, eu sei que nós aqui em Curupá estamos fazendo a nossa parte, espero que o resto do Brasil também faça a sua, comecem a se tornar realmente transparentes. E a hora que a gente conseguir isso, nós vamos conseguir dar resposta a protestos como esses que aconteceram no domingo agora, não é? Na verdade, o que nós temos aqui é uma não observância geral da lei no Brasil, não é? Que leva a esses desmandos e essa situação toda. Na verdade, a propósito da passeata, a gente vê com prazer de que ela aconteceu na maior ordem, não é? Quando eu comparo o Brasil, a gente às vezes é levado a fazer comparações com outros países e, né, por exemplo, no domingo, o Maduro, na Venezuela, foi autorizado pelo Congresso a acumular o cargo do Legislativo. Então, o Maduro, hoje em dia, ele edita leis por conta própria. Gente, isso é uma situação
que a gente pode reclamar do nosso Brasil, mas aqui nós temos poderes que ainda funcionam. Não é? Nós temos um Senado, nós temos uma Câmara que está aí discutindo com a presidência. Não é? Teve talvez omissa em algum momento, mas na medida que está começando a ser chamada pela população, e a população está se mobilizando, nós vimos todo mundo, e eu vi gente de vermelho reclamando e pedindo exatamente a mesma coisa que os de verde e amarelo. Então, na verdade, nós estamos tendo todo mundo pedindo uma solução. Né? Nós, claro, não podemos permitir que a situação no Brasil chegue a um ponto desse, e creio que nunca vai chegar, como na Venezuela, em que a Suprema Corte, Ademir Hakpart, Anderson Clay Vargas, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finter, Jone Tribes, José Gotardi, Margot Hauff. Aprovado por unanimidade. Indicação número 14 de 2015 do vereador Celso dos Santos Berlato, solicitando a construção de ponte ligando os bairros Bom Plantiano Bom. Está em discussão a matéria. Ninguém mais querendo discutir, submeto à votação eletrônica. Ademir Hakpart. Anderson Clay Vargas, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, ou Aurimar, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Jone Tribes, José Gotardi, Margot Hauff. Aprovado por unanimidade. Indicação número 15 de 2015 do vereador Celso dos Santos Berlato, solicitando a pavimentação asfáltica das ruas Luiz Bossi, trecho faltante, e Alberto Mafezoli. Está em discussão a matéria. Ninguém mais querendo discutir, submeto à votação eletrônica. Ademir Hakpart, Anderson Clay Vargas, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Jone Tribes, José Gotardi, Margot Hauff. Aprovado por unanimidade. Indicação número 16 do vereador Celso dos Santos Berlato para a construção de um abrigo de passageiros na rua Guilherme Meichert, esquina com a rua Elze Gabler, no bairro do Seminário. Está em discussão a matéria. Ninguém mais querendo discutir, submeto à votação eletrônica. Ademir Hakpart, Anderson Clay Vargas, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Jone Tribes, José Gotardi, Margot Hauff. Aprovado por unanimidade. Indicação número 17 do vereador Jone Tribes, solicitando instalação de iluminação pública na rodovia BR-280, trecho após a lombada eletrônica até o condomínio industrial. Está em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Eu passo de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 horas da manhã, nessa rodovia, nesse trecho, e vejo o pessoal que vai para o Parque Industrial, tanto ciclistas e pedestres, e para as outras empresas que estão alocadas na rua João Tosini, e vejo, quando chove, o perigo que é aquele pessoal no lado daquele asfalto. Então, eu vejo que tem um trecho, depois da lombada eletrônica, sem energia, até a ponte antes do Parque Industrial, onde que é fundamental nós trabalharmos junto ao DENIT, se não conseguirmos junto ao DENIT, junto à Celesc de Jaraguá do Sul, porque ali pode ocasionar grandes acidentes com nossos trabalhadores.
Então, eu vejo a necessidade da aprovação dos senhores vereadores nessa matéria, até para nós podermos estar mandando correspondência junto ao DENIT, se não tivermos sucesso, junto à Celesc. Se também não tivermos sucesso, a própria Prefeitura de assumir essa responsabilidade para mais segurança de toda a pessoa que transita naquele setor. Obrigado, senhor presidente. Ok. Ninguém mais querendo discutir, submeto à votação eletrônica. Ademir Hakpat, Anderson Clay Vargas, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Joni Tribes, José Gotardi, Margot Haufe. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 23 de março, no mesmo local e horário. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença.